Repórter Brasil de hoje vai mostrar: sai o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio. E o Ministério da Educação antecipa as inscrições do Sistema de Seleção Unificada. A organização Human Rights Watch cobra medidas para conter mortes cometidas por policiais. A Justiça Federal determina a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para o Complexo Médico Penal de Curitiba. O preço do botijão de gás vai cair 5% nas refinarias. Uma música do MC Diguinho é retirada das plataformas digitais por fazer apologia ao estupro. Você vai ver também: o Papa celebra um casamento dentro do avião, enquanto seguia para Iquique, no norte do Chile. E ainda a morte do músico, compositor e presidente da empresa mineira de comunicação, Flávio Henrique. Ele estava com febre amarela. Aqui eu encontrei, já tá na mão. Vem cá, meu bem, chupando para mim. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. Boa noite. 2018 é um ano de mudanças e aqui no Repórter Brasil não vai ser diferente. A equipe dos nossos telejornais está cuidando de tudo para que você tenha acesso a um jornalismo ainda melhor. Por isso, até depois do Carnaval, você acompanha o Repórter Brasil, direto daqui da nossa sala de comando em Brasília. Aguarde que teremos um cenário novinho em folha feito para você. Vamos às notícias desta quinta-feira. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, foram antecipadas para 23 de janeiro, próxima terça-feira. É que as notas do Exame Nacional do Ensino Médio já estão disponíveis. Os resultados podem ser consultados pela internet. O João Pedro entrou no site do INEP assim que as notas foram liberadas. Colocou o CPF dele, mas esqueceu a senha. Pediu outra, que chegou por e-mail, e aí sim viu o resultado. Meu objetivo principal é entrar na UNB, no curso de serviço social. Aí, se não, qualquer coisa, entraria numa particular com essa nota do Enem, usaria como inscrição mesmo. Ou se, por caso, conseguisse uma bolsa, usaria a bolsa. A nota, que está no site enem.inep.gov.br, pode ser usada de 3 formas. Serve como acesso direto para as universidades públicas, abre caminho para bolsas de estudo em universidades privadas e também para conseguir financiamento estudantil. 6.700.000 alunos se inscreveram para fazer o exame, só que muita gente faltou, quase 30%. Por isso, atenção, quem teve direito à isenção e não fez as provas pode perder o benefício para o Enem deste ano. A saída é justificar a falta no site do INEP. O Enem de 2017 teve menos alunos do que o de 2016. É que, na avaliação do governo, o exame deixou de servir como conclusão do ensino médio. Outro ponto importante: mais alunos zeraram a redação e menos tiraram nota máxima. Em contrapartida, a nota média da redação subiu. Lembrando, os alunos escreveram sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Nenhuma surpresa negativa. O impacto foi extremamente positivo junto à juventude, junto aos professores. Acho que a escolha dos textos das provas de ciências humanas foi muito feliz. Enfim, a prova de matemática é muito bem equilibrada. Eu acho que, do ponto de vista acadêmico, científico, as provas foram muito bem feitas. A inscrição no Sistema de Seleção Unificada começa na terça e vai até sexta da semana que vem. O site é sisu.mec.gov.br e é por ele que são oferecidas as vagas nas universidades públicas. O João já sabe o que quer. Meu objetivo no futuro é conseguir trabalhar num concurso, algo que eu consiga trabalhar ajudando as pessoas no geral. E serviço social é um lugar que eu me vejo. Neste ano letivo, a educação básica vai começar com uma novidade. O Ministério da Educação autorizou o uso do nome social de travestis e transexuais nas escolas de todo o país. A medida vale para estudantes maiores de 18 anos. Os alunos menores de idade também podem fazer a solicitação por meio dos pais ou representantes legais. Existia uma demanda do movimento LGBT. Eu acho que a gente, enquanto representante de um órgão de governo como o Ministério da Educação, e mais ainda na educação, a gente tem que ter uma atitude sempre muito proativa no que diz respeito ao respeito às diferenças, aos direitos humanos, à individualidade. O
O relatório mundial da organização Human Rights Watch, divulgado hoje, aponta crescimento da violência policial aqui no Brasil. O envolvimento de alguns policiais em casos de abusos e em execuções é apontado como um fator de aumento de riscos contra os próprios policiais, que ficam sujeitos a retaliações. Em 2016, 437 policiais foram mortos em todo o país e mais de 4.200 pessoas perderam a vida por agentes de segurança. Maria mostra orgulhosa o diploma de ensino fundamental do filho Luan. Aos 14 anos, ele sonhava em ser médico e comprar uma casa para a família, mas foi assassinado pela polícia. No dia 5 de novembro do ano passado, ele saiu para comprar bolachas e foi baleado numa viela perto de casa. Eu quero que esse policial seja punido. Já passaram 2 meses, já vai para quase 3 meses, isso aconteceu. Ele está aí solto. O laudo médico mostra que ele foi baleado na nuca. Maria conta que testemunhas viram o menino cair de bruços, mas quando ela chegou, o corpo estava de barriga para cima, sobre um rastro de sangue. Indícios de que a cena do crime teria sido alterada. Eles falaram que meu filho morreu às 15 horas. Tá no boletim de ocorrência, não foi. O meu filho faleceu, eles mataram meu filho, era às 13h50. Na vizinhança, colegas usam camiseta com o rosto de Luan. Sempre estava brincando com as pessoas, não tinha movimento com droga, não tinha movimento com nada, não fazia coisa errada. Histórias como essa não são casos isolados. Segundo o relatório divulgado hoje pela ONG Human Rights Watch, a violência policial é sistêmica no Brasil. De janeiro a setembro do ano passado, 494 pessoas foram mortas por policiais em serviço no estado de São Paulo, 19% a mais do que no mesmo período de 2016. No estado do Rio de Janeiro, a situação é ainda pior, um aumento de 27% na comparação com 2016. Para a diretora da Human Rights Watch no Brasil, a violência policial é causada pelos altos índices de criminalidade, pelas péssimas condições de trabalho dos policiais e pela impunidade. O Ministério Público tem a competência constitucional para investigar e fazer o controle externo da polícia. Então, os abusos policiais devem ser investigados e, eventualmente, denunciados pelo Ministério Público. Segundo a Human Rights Watch, a situação de violência de Estado no Brasil pode até piorar. Em outubro do ano passado, foi aprovada uma lei que estabelece que, se o integrante das Forças Armadas em serviço matar um civil, ele vai ser investigado e julgado dentro do próprio Exército. Essa lei já está atrapalhando as investigações de um caso em São Gonçalo, onde 8 pessoas foram mortas e ninguém sabe quem matou. O Exército está usando essa lei para dificultar a investigação. A Secretaria de Segurança de São Paulo afirma que desenvolve ações para reduzir a letalidade policial e que todos os casos de mortes por policiais são investigados. A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro afirmou que é preciso contextualizar as mortes por policiais no estado. Disse que foram apreendidos 499 fuzis no ano passado, na maioria das vezes após tiroteios que também vitimaram policiais. No Rio de Janeiro, mais de 3.000 homens da polícia e também do Exército fizeram hoje uma operação em favelas na zona norte da cidade. 21 pessoas foram presas. A ação foi nas comunidades de Manguinhos e Jacarezinho. Os policiais e os militares ocuparam as entradas da favela e revistaram pedestres, carros e motos. Suspeitos foram levados para a delegacia. Armas e drogas foram encontradas. Relatos sobre troca de tiros invadiram as redes sociais. Esta página no Facebook recomendou aos seguidores que evitassem entrar no local. Moradores comentaram que estavam com medo de ir para casa. A operação acontece 7 dias depois do assassinato do delegado da Polícia Civil, Fábio Monteiro. O corpo dele foi encontrado em um veículo no Jacarezinho na última sexta-feira. Desde então, a polícia tem feito operações em busca de suspeitos. A Polícia Civil admite que houve vazamento de informações hoje, o que pode ter levado criminosos a fugir. O governo do Rio de Janeiro informou hoje que no ano passado houve um recorde no número de fuzis apreendidos. Foram 499, 130 a mais que no ano anterior. E só hoje, mais 19 foram apreendidos numa operação da polícia em Itatiaia, no sul do estado.
O cantor de funk MC Diguinho, que teve uma das músicas entre as mais tocadas na internet, está sendo acusado de fazer apologia ao estupro. A denúncia foi feita por usuários de um aplicativo por incentivar a violência sexual contra as mulheres. As letras de funk sempre geraram polêmica. Desta vez é o hit Surubinha de Leve, de MC Diguinho, que estava entre os 50 mais tocados do Spotify, aplicativo de música digital que pode ser acessado pelo computador ou pelo celular. Depois de uma petição dos internautas, a faixa foi retirada da plataforma. Um dos motivos alegados é que a letra faz apologia ao estupro. Em um dos trechos, o cantor sugere embebedar uma pessoa, transar com ela e depois largar na rua. Este ativista do funk é contra a exclusão do artista carioca nos canais digitais. A gente tem que ver aí de que maneira que a gente pode dizer realmente que está se sentindo ofendido, mas sem nenhum tipo de censura, de autoritarismo, que isso também não é legal. Já uma das fundadoras do Bloco das Trepadeiras, que defende a liberdade das mulheres, é contra. Quando um funk estimula um crime, que é a violência contra a mulher, e que, em última análise, pode descambar para um feminicídio, que é o assassinato de uma mulher pela simples condição dela ser mulher, é óbvio que a gente vai combater. E as críticas não acabam por aí. Pelo Facebook, a estudante Yasmin Formiga postou uma foto de protesto que viralizou na rede. Também pela internet, estas cantoras fizeram uma paródia feminista contra a letra da música. Abusar a mulher é crime, estupro é violência. Tira as mãos de cima dela e colocar na consciência. Este especialista em direito penal afirma que tanto os canais que divulgaram o funk como o cantor podem ser processados. A mídia é que vai repercutir a música, né? E essa letra ela pode ser absorvida pelas pessoas como se fosse normal praticar esse tipo de conduta contra as mulheres nesse momento em que hoje grita-se muito alto a favor do direito delas de não praticarem o sexo quando não desejam e muito menos quando elas estão sob efeito de álcool. A assessoria do cantor MC Diguinho diz que houve conflito de informações em relação à música e que ele nunca desrespeitaria as mulheres. Uma nova versão da música vai ser lançada. A Justiça de São Paulo suspendeu o leilão de privatização de 2 linhas do metrô paulista que aconteceria amanhã. Segundo a Justiça, o valor mínimo para a entrega dos serviços é muito baixo, se comparado aos custos para a construção das linhas. A decisão foi publicada durante uma greve de 24 horas dos metroviários em protesto contra a privatização. Por causa da greve, 4 das 5 principais linhas do metrô na capital paulista estão funcionando parcialmente hoje. Várias estações nessas linhas ficaram fechadas. E com isso houve reflexo nos pontos e nos terminais de ônibus, que foram usados como alternativa para quem não conseguiu usar o metrô. O trânsito também ficou mais carregado, já que muita gente precisou sair de carro e o rodízio foi suspenso. Segundo o Sindicato dos Metroviários, os trens que estavam circulando hoje eram conduzidos por chefes que não são habilitados para essa função. A direção do metrô nega e afirma que os trens estão sendo operados por supervisores e por instrutores capacitados. A partir de amanhã, o preço do gás de cozinha nas refinarias vai cair 5%. O anúncio foi feito hoje pela Petrobras. A empresa informou ainda que vai mudar a política de reajuste do combustível, passando de mensal a trimestral, mas ainda tendo como base o preço do produto no mercado internacional. A Petrobras explicou que o alívio no bolso do consumidor vai depender de como as distribuidoras e revendedores vão repassar a redução nas refinarias. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi transferido no começo da noite do presídio no estado para a capital, para lá para Curitiba, no Paraná. A decisão é da Justiça Federal. Condenado a quase 90 anos de prisão, ele estaria recebendo regalias nas prisões. As regalias começaram no dia em que Sérgio Cabral foi preso. Segundo o Ministério Público, no presídio de Bangu 8, ele já recebia um tratamento especial, com direito à livre circulação pela unidade e visitas fora dos horários determinados pela lei. Os promotores analisaram 10.000 horas de gravações, que mostram a rotina de privilégios de Cabral.
Quando o ex-governador foi transferido para a penitenciária de Benfica, as regalias aumentaram. Ele tinha acesso a alimentos sofisticados e também recebeu a doação de uma videoteca. Além disso, ficava praticamente o tempo todo na biblioteca, que tem ar-condicionado e podia circular pelo presídio. Ainda existe a suspeita de que 2 agentes atuavam como seguranças de Cabral. Nas 10.000 horas, é difícil encontrar o Sérgio Cabral sem ninguém. O difícil não é encontrar a escolta, 2 agentes ou 2 pessoas de confiança da unidade e ele um pouco mais à frente. O difícil é você encontrar ele sem ninguém. Sérgio Cabral já foi condenado 4 vezes pela Justiça. As penas somadas chegam a 87 anos de prisão. Agora, ele também vai ter que responder pelo crime de improbidade administrativa, pelas regalias que teria recebido na prisão. O Ministério Público incluiu na mesma ação o secretário e subsecretário de Administração Penitenciária do Rio e também os diretores e subdiretores dos presídios de Bangu 8 e de Benfica, além de ter pedido que eles sejam exonerados dos cargos. Uma calamidade moral na estrutura do quadro de servidores da cúpula da SEAP que permitiu que aquele ambiente funcionasse privatizando a estadia daquele hóspede. Ele foi chefe de Estado. Ele não será chefe de cadeia. Diante das denúncias, o Ministério Público Federal pediu a transferência de Sérgio Cabral para um presídio fora do Rio. Tanto a Justiça Federal do Rio quanto a de Curitiba decidiram que ele deve ser levado imediatamente para uma penitenciária do Paraná. A Polícia Federal é responsável pela transferência. A defesa ainda pode recorrer, mas o Ministério Público acredita que se Cabral ficar no Rio, dificilmente as regalias vão acabar. A organização criminal chefiada pelo senhor Sérgio Cabral segue viva, segue exercendo sua influência nas entranhas do estado do Rio de Janeiro. A defesa do ex-governador nega que havia regalias nas prisões e diz acreditar que a transferência vai ser revogada. A defesa do presidente Michel Temer enviou hoje ao Supremo Tribunal Federal as respostas às 50 perguntas da Polícia Federal sobre um suposto esquema de corrupção no decreto dos portos. O interrogatório foi solicitado pelos delegados responsáveis do caso. O inquérito investiga se a empresa Rodrimar, que opera no Porto de Santos, foi favorecida na elaboração do decreto. Como vimos, a música Surubinha de Leve, do cantor MC Diguinho, foi retirada das plataformas digitais após a polêmica sobre os versos. E hoje a gente quer saber, você já se sentiu ofendida com alguma letra de música? Já mais de uma vez, e eu não vou saber te precisar quantas. Mas aí a gente não tem ação nenhuma, né? Até agora não tinha. Né? Pelo que a gente viu aí, está acontecendo um movimento aí que o pessoal está se ofendendo e está se manifestando. A TV Brasil é 10. Você acompanha a nossa programação em alta definição de som e imagem na operadora NET, no canal 531 em todo o país. E também estamos ao vivo lá no Facebook. Passa na nossa página e assista onde quiser. Participe enviando críticas, sugestões e responda as nossas perguntas do dia. A seguir, o Papa Francisco surpreende de novo e celebra um casamento dentro de um avião. Veja como foi em 2 minutos.